O pastor é um pastor jovem, né? O pastor jovem, né? Assim como eu, né? Também, né, pastor? Não, mas o pastor Gabriel tem 29 anos, né? 29 anos, o pastor chegando jovem, aos 30, né? chegando aos 30. Dizem que a partir dos 30 aí começa a amadurecer. Olha só. Olá, queridos! Estamos começando mais um podcast e hoje nós temos o prazer de receber esse convidado ilustre que nós já há algum tempo, né, já havíamos conversado e agora Deus o permitiu de estar juntamente conosco. Você vai conhecer um pouquinho aqui do nosso bate-papo, conhecer um pouquinho mais da história dele. Ele que é pastor, ele que é pai, ele que é presidente, fundador da Igreja Mover, aqui da cidade de Chapecó. Eu estou falando com o pastor Gabriel. Muito bom dia, pastor Gabriel. Seja bem-vindo. Bom dia, pastor André. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pelo convite, né? Para nós é uma honra poder estar contigo aqui. A honra é nossa, pastor. A honra é nossa. Creio que vai ser um tempo precioso. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, eu já começo aqui, né? Como de costume, nós falamos aqui, conversamos. Qual foi a maior experiência que o senhor teve com Deus nessa sua trajetória, né, de vida? Sim, olha, são tantas, né? Tantas experiências que a gente vai tendo que fica até difícil você selecionar uma, né? Mas acho que uma das maiores experiências que eu tive com Deus foi quando o Senhor me chamou para o ministério, né? Quando Ele me chamou para a obra, um menino, né? Vou dizer assim, 20 anos. 20 anos. 20 anos. Mas até então, desses 20 anos aí, pastor, o senhor já era evangélico, nascido num lar cristão? Como é que... Olha só, né? Tem até um pezinho aqui na Isocédia, né? Aqui na Olha! de Deus. A minha mãe, né? A vida toda ela congregou na Só o Senhor é Deus. E eu fui criado aqui. Meu tio foi pastor da Só o Senhor é Deus. Eu congreguei aqui no tempo do pastor Alberi. Pastora Marisa também peguei um pedacinho. Mas eu era aquele menino, né? Como eu falei antes, estava conversando com o pastor André, que dava trabalho pro diaconato, né? Andava por baixo dos bancos. Não, mas viu, é desses que futuramente dá bom, viu, pastor? Geralmente é isso. Né? E eu tive essa criação, né, dentro da igreja, né? Cresci dentro da igreja, mas como a maioria, né, a gente vai criando uma idade e vai se afastando das coisas do pai. Verdade. E eu tive essa questão na minha vida, me afastei, a gente se mudou de bairro. E aí não frequentei mais igreja, acabei me envolvendo com drogas um tempo também. E aí, amizades, casei muito novo, né? Com 14 anos, essa é uma parte da minha vida aí, né? Que poucos conhecem. Uhum. Então, por essas situações, acabei me afastando mesmo. Certo. E fiquei distante da igreja, eu acredito que mais de 10 anos, né? Eu fiquei longe, sem servir ao Senhor, não queria saber de nada. Tinha aquelas indas e vindas, ia em um culto, agradava a palavra, chorava. Né? Só que às vezes é isso que é interessante, pastor Gabriel, e aí eu creio que você tem essa experiência para falar. Geralmente quem sai, às vezes vem, frequenta e tal, mas não tem aquela força para retornar, né? Exato, né? Tem um ditado que estão usando muito aí hoje em dia e é uma realidade. Para você sair é um passo, né? É muito fácil. Você falta um culto, acontece uma situação. Agora, para você voltar, é uma guerra, né? É uma guerra com você mesmo. Geralmente, a gente tenta colocar a culpa nas pessoas, no pastor, na igreja, nos obreiros. Mas a gente sabe que realmente é algo com a gente mesmo, né? E assim era comigo. Até tinha aquele desejo de voltar, mas não tinha aquela força, né? E por causa disso, fiquei muito tempo afastado. Depois de um tempo fui congregar no Ministério Brasil para Cristo, ministério né, muito conhecido aí, e ali a gente foi voltando, né? Foi voltando aos poucos, e eu lembro, como o pastor falou, da maior experiência que eu tive com Deus, né? Eu lembro que eu estava na sala da minha casa, uma noite orando, buscando muito, que quando eu voltei para ficar, né? E aí comecei a buscar intensamente. Antes disso, tenho testemunho, né, do meu filho, que com 1 ano e 2 meses ele se queimou, justamente
pela minha negligência com Deus. Claro que, né, o Senhor, ele não é mau, nós entendemos isso. Mas quando Deus tem um propósito, um chamado na vida de alguém, ele permite que algumas coisas aconteçam. Exato, né? exato. Algumas situações aconteçam para que você venha para esse lugar de propósito. E assim foi comigo, né? Não queria saber de Deus, estava distante. Tinha saído de Chapecó, fui morar na cidade de Canoinhas, trabalhar para lá, estava um pouco ruim de trabalho aqui. E aí, lá, uma vida destruída, casamento destruído, né? Mas, e nesse tempo, qual foi o tempo da sua idade que você retornou, pastor? Com 20 anos, né? Com 20 anos. Com 20 anos eu retornei. Certo. Para Jesus, no caso. Entendi. Como eu disse, eu era aquelas indas e vindas, ia para a igreja, ficava 6 meses, caía, né? E isso aconteceu, eu acredito que mais de 5 vezes, né? Não tinha aquela... Não se firmava. Não, eu uso até uma palavra um pouco pesada. Eu não conhecia Jesus. Posso perguntar uma pergunta franca aqui, ó, e fica à vontade em responder. O que era a concupiscência sua de você fracassar? Olha, pastor... Porque cada um de nós temos, né? Mas fica à vontade, pastor. Na verdade, assim, o que me fazia, né, era muito o julgamento, né? Que eu recebia. Então, eu sempre fui um rapaz pouco livre, né? Certo. Gostava de estar livre. Entendi. E aí a igreja era um pouco mais tradicional. Entendi. Né? Aquelas irmãzinhas mais tradicionais. E aí eu lembro que um dos motivos, uma vez que eu saí da igreja, foi que eu toco... Também sou instrumentista, estava tocando na banda. E aí uma irmãzinha, né, me viu eu tocando em casa. Eu estava aprendendo violão e eu estava tocando uma música que o professor tinha passado para mim. Entendi. Para mim pegar. Era o menino da porteira ainda, né? E eu tava lá, né? Não faz muito tempo. Não. E aí passou essa irmã, né, e viu e, meu Deus, começou a espalhar para a igreja que eu estava desviado e, né, várias situações. Né, hoje não culpo ela, tem até amizade, a gente conversa. Né, mas na época, menino, daí acabava... Mas não recebeu disciplina? Recebi. Olha aí, ó. Fiquei de banco algumas vezes. Né, por coisas que eu olhava assim, achava desnecessário. Certo. Né, então essas eram as questões. Eu sempre achava um problema também dentro da igreja. Sim. Aquela pessoa muito crítica, sempre procurando problemas, né? Para tentar tampar os meus problemas. Entendi. A gente faz isso. E aí, como disse, meu filho, ele se queimou, né, com 1 ano e 2 meses. E o dia que eu peguei ele no colo, todo queimado, aquele dia eu entreguei a minha vida para Jesus na sala da minha casa ainda, na cozinha da minha casa. Falei para Jesus, né, eu falei, se o Senhor não tirar o meu filho de mim, eu prometo que a partir de hoje a minha vida não é mais minha, né? Minha vida é sua, eu vou fazer a sua obra, eu vou viver esse chamado, vou viver esse propósito. Né? Não sei se vai doer, mas eu quero. Não sei se vai ser difícil, mas eu aceito. Né? E eu só pedi uma coisa para Deus, né? Não tira o meu filho de mim. Porque uma criança com 1 ano e 2 meses, né, virar uma panela de água fervendo, foi uma situação bem complicada. Até brinco, às vezes a gente queima o dedo, né? A gente chora de dor. Então, hoje ele está com quantos anos, pastor? Hoje está com 8 anos, meu menino. 8 anos. 8 anos é o primogênito? Isso, o primeiro, Samuel. Samuel. Tem a Sara de 4 anos, né? 4 anos. Um casal. É um casalzinho. Eita, glória! Vamos ver o papai, com certeza. Que alegria, viu? O Samuel são meus presentes. E o Samuel foi o motivo, né? Entendi. O Senhor, ele guardou meu filho, por mais que aconteceu isso. A gente foi para Itajaí, não, para Florianópolis, hospital que é referência em Queimados, Joana de Guzmão. E aí lá foi feito todo o tratamento, fez enxerto, fez cirurgia laser no rosto. Olha só, né? Foi no rosto também, pastor. Isso, pegou no rosto, pescoço, braço. Tadinho. Foi bem... E o médico realmente falou, olha pai, a gente não vai te dar, a gente vai fazer o melhor, a gente vai cuidar do seu filho, né? Mas a gente já deixa bem claro que a situação é gravíssima, né? Gravíssima, porque como tinha pegado no pescoço, a água quente, né? Segundo o médico falou aí, vem... um teor de informação, ela funciona como um ácido. Né? Se você não colocar embaixo de água corrente, a água ela vai corroendo, ela continua, né? Então, se você teve uma queimadura com água quente, vai para baixo de uma torneira, né? E eu não sabia disso na época. Nem eu estou sabendo agora, pastor. Sim. Olha. E aí o doutor explicou isso pra gente, né? Mas graças a Deus não ficou sequelas maiores, né? Pegou no ouvido dele, próximo ao olho, próximo ao nariz, à boca, e não afetou em nada. Então, é um meninão super saudável aí, hiperativo.
igual o pai, dá trabalho para os obreiros também. Os obreiros da Mover tem trabalho. Eita glória! Vai ser um grande homem de Deus, né? Mas o senhor sabe que eu tenho uma experiência, assim. Eu tenho uma experiência com a minha filha mais nova. Sim. Ela também acabou se queimando, foi a perna, né? Eu estava tomando chimarrão. E naquele momento ela também é muito imperativa, não para. Sim. E ela acabou derramando, né, a térmica caindo, a perninha dela, assim, foi bem, né, e eu entendo, né? A gente passou assim um tempo que Sim. não é fácil, né? Pra mim foi angustiante, né? Pegar uma criança, ele estava recém caminhando, começando a caminhar, então ele foi a minha esposa estava fazendo comida, panela cheia de água pro macarrão. Né? Eu tinha chegado do trabalho, estava tomando banho. E a dor, né, gente? Rapaz, foi terrível, assim, um dos piores momentos da minha vida. Só que ali foi onde eu entreguei a minha vida para Cristo, né? E aí eu voltei para Chapecó, pastor. Né? Voltou. Quando aconteceu toda a situação, a gente foi gastando o que tinha e o que não tinha para pagar os tratamentos. Então isso há 9 anos. Isso. Há 9 anos atrás. 9, 10 anos. Por aí, né? Ele tá com 8 anos agora. Não, na verdade faz 7. É que assim, pastor, em Canoinhas, quando a gente foi para lá, a gente começou a frequentar uma igreja que se chama Nações para Cristo. Para cá não tem. Entendi. Conheci naquela região. E ali a gente estava frequentando, sabe? Tava indo assim, e a gente recebeu uma chamada lá. Deus falou que queria nos usar, só que aquela coisa, vamos na igreja, vamos nos domingos lá. Que tá vamos frequentar. Vamos frequentar, não vamos agarrar compromisso. Então tinha voltado para Jesus, mas não era, né? Então faz 10 anos assim que a gente voltou, mas que eu posso dizer assim que a gente entregou mesmo, que a gente se entregou pro evangelho, né? Faz 7 anos, né? Que a gente conheceu a Cristo, foi depois que meu filho se queimou, né? Que eu pude dizer assim, que eu comecei a ter experiências com Deus, né? Experiências sobrenaturais com o Senhor. Então, até então era aquelas indas e vindas, né? A minha esposa, ela vem de uma família católica, nunca serviu o Senhor, não conhecia, Sério? Não sabia quem que era Deus. E isso quanto tempo que vocês estão juntos? A minha esposa vai fazer quase 11 anos que nós estamos juntos, 10 anos. 10 anos. 10 anos, vai fazer 11 anos já. E a minha esposa, ela começou também a vir através do meu filho, depois que ele se queimou. Entendi. Né? Que daí eu falei sim para o chamado de Deus. Porque enquanto eu não me posicionava, não havia nada na minha casa, né? Ela frequentava também a igreja, mas era aquela coisa só da gente ir nos domingos. Hoje o pastor é um pastor jovem, né? O pastor jovem, né? Assim como eu, né? Também, né, pastor? Não, mas o pastor Gabriel tem 29 anos, né? 29 anos, o pastor chegando jovem, 30, né? Chegando nos 30. Dizem que a partir dos 30 aí começa a amadurecer. Olha só. Não, mas pastor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a Igreja Mover. Amém, né? Quanto tempo já faz? Qual foi o chamado que Deus lhe concedeu para estar à frente deste trabalho? Eu sei que é um trabalho ousado, né? Sim. Também aqui já quero parabenizar, né, toda a membresia, ao senhor da Igreja Mover, que a gente tem acompanhado, né? A gente tem acompanhado um crescimento, e a gente louva ao Senhor também por ter colegas, né? Sim. Colegas assim como o senhor, né? Amém, e eu gostaria que o senhor explanasse aí. Com certeza. Como eu falei, né? A gente, depois que aconteceu essa situação, voltamos para Chapecó. E aí a gente foi congregar na Brasil para Cristo, que era a igreja, né, onde eu ia e voltava, e aí conheci ali. A gente voltou ali no bairro Bom Pastor. E quando nós voltamos para cá, eu decidi, né, firmar os passos realmente ali, buscar o Senhor. E aí nós começamos a ter uma vida de propósito, oração, jejum, comecei a estudar a palavra de Deus, porque até então eu era músico da igreja, mas eu nunca tinha aberto a Bíblia. Entendi. Aquele cara que só ia para tocar na igreja, mas não queria saber de nada. E comecei a estudar, pastor. Aí eu lembro que eu recebi oportunidade para ministrar a primeira vez, né? E aí a gente ministrou, na primeira ministração foi 7 almas para Jesus, se não me engano. Olha só. Foi algo extraordinário, né? Maravilhoso. E a partir dali,
a gente foi sendo convidado sempre para ministrar. Aí fui ao diaconato, né? Me tornei um diácono da Brasil para Cristo. Sempre pregando, comecei a pregar em outros ministérios, Assembleia de Deus, onde convidava. Tava lá. Pegava meu carrinho e saía, né? Eu brinco no 12, né? Que legal. Chegou situações que a gente ia para outra cidade, perto aqui, Guatambu, Caxambu, às vezes não recebia oferta, né? E voltava com o carro na gasolina no zero ali. Dizendo, Senhor, deixa eu chegar em casa. Eu levava até em casa, mas sempre com aquele amor, né? Com aquela chama. E teve um tempo, né, que Deus falou que ia entregar uma igreja para nós. Que Deus, ele estava entregando a chave de uma igreja e estava nos dando ovelha nas nossas mãos. E a gente começou a orar em cima disso. Deus, eu quero entender. A gente quer entender como assim, né? Qual o propósito? Até então eu estava ali na itinerância, ministrando, sempre correndo para lá e para cá. Né? Sempre fazendo a obra do Senhor. Mas não tinha pensado assim ainda em pastorear uma igreja. Se eu falar que eu tive plano, não tive, não era um projeto que eu tinha. Meu projeto era ser engenheiro civil, né? Eu queria me formar em engenharia. Meu projeto era ser engenheiro civil, né? E seguir carreira e só frequentar a igreja, fazer a obra do Senhor, mas ter o meu trabalho secular. Nunca pensei em vou ser pastor integral, vou cuidar de uma igreja. E aí o Senhor nos chamou para isso, começamos a orar, e aí vem a maior experiência que eu tive com Deus, né? Eu estava na sala da minha casa, eu trabalhava, saía de casa às 6h30 da manhã para o trabalho, construção civil, né? Sempre trabalhei nessa área. E era 3 horas da manhã, 4 horas da manhã eu estava de joelho orando na sala. A minha esposa me chamava para ir dormir. Amor, tu tem que dormir, tem que trabalhar amanhã cedo. E eu naquela sede, né, naquela busca intensa. Hoje eu até falo que eu não consigo mais fazer aquilo que eu fazia, né? Mas era uma entrega total. E um dia eu estava de joelhos pedindo para Deus o que Ele queria dizer com isso, né? Se era para mim ser pastor mesmo, se Deus tinha mesmo uma obra na minha vida. E eu lembro que eu ouvi uma voz, né, na sala da minha casa. E essa voz, ela foi uma voz, não foi aquela voz de radialista, como eu pensava que era a voz de Deus, né? A voz do Cid Moreira. Mas veio uma voz mansa, uma voz suave, que falou para mim, agora é o tempo, porque não tem mais tempo. Eu ouvi claro isso. Na hora eu parei, né? Pensei que alguém tinha falado, chamei minha esposa, o que é, amor? Me chamou. Ela, não, tô aqui dormindo, né? Aí eu abri a janela, achei que alguém tinha passado na rua, minha casa era bem pertinho da rua, não tinha ninguém. Abri a porta, dei uma volta ao redor da casa, deve ter alguém falando comigo, não tinha ninguém. Aí eu voltei, mas com aquele medo, né? Pode ser Deus ou pode ser o diabo, né? Então eu tenho que... E comecei a orar de novo, né? Comecei a orar, Deus, eu quero ouvir de novo, se foi o Senhor, eu quero ouvir, se foi o diabo, eu repreendo, tá queimado em nome de Jesus. E aí eu ouvi de novo, né? A mesma palavra, né? Agora é tempo porque não há mais tempo. E a gente tá aquela empolgação, quando eu contei para minha esposa, a gente pensou, Jesus está voltando, E agora, esse ano ele vai voltar, né? Eu pensando, né? Mas era o tempo, né, de exercer esse chamado. Não é que era o tempo que estava acabando o tempo, né, da terra, mas era o tempo que Deus estava nos chamando para esse propósito. E aí surgiu uma oportunidade, né? Ganhei um rapaz no meu trabalho, né, para Jesus, e através dele a gente começou a fazer uma célula na casa dele. Abrimos uma igreja, o Brasil para Cristo, no bairro Santo Antônio, através da vida desse rapaz. A igreja foi crescendo, fiquei 3 anos e meio, quase 4 anos ali pastoreando a Brasil para Cristo. Uma casa que foi uma mãe para mim, né, o pastor Alter Boita, né, foi um paizão, tenho uma gratidão muito grande, porque ali eu aprendi a ser pastor, né? Ali eu fui aprendendo. E aí chegou um tempo que Deus ele chamou e falou, agora terminou a tua jornada aqui na Brasil para Cristo, né? Tu já fez o que era para ser feito, né? Saí com muita gratidão, tive uma conversa com o pastor Alter Boita, ele abençoou a minha vida, falou, lembro até hoje, a conversa foi, né, foi bem emocionante, porque ele era, até, né, como um pai, e eu era como um filho para ele. Ele falou, né, vai, mas se tiver que voltar um dia, volta que a casa está aberta. A casa está aberta, a gente vai estar aqui de braços abertos para você. E eu saí para viver esse propósito, né? Glória a Deus. Não, havia algumas coisas já dentro do ministério que fazem parte, né, da tradição da igreja. Sim. São costumes da igreja, né? E eu já não concordava mais com isso. E eu tenho o seguinte pensamento, né? A partir do momento que eu não concordo com algo,
né? Não concordo com essa regra da igreja, não concordo com esse costume. Existem coisas que eu não vou conseguir mudar. Existem tradições, bons costumes, né? Só que não encaixava comigo. Então, quando eu vi que não dava mais, eu não quis brigar. Eu não vou ficar batendo na igreja, eu não vou ficar querendo mudar algo que já está há anos, né? E eu resolvi sair, né? Só que a princípio, pastor, a ideia não era sair para abrir igreja, né? Sim. A ideia era sair para dar uma descansada, porque a vida pastoral é desgastante. Então. É desgastante, é verdade, é verdade. E eu não via, meu filho praticamente, né, a gente voltou, eu não consegui acompanhar o crescimento dele. Foram 3 anos e meio, quase 4 anos ali, que a minha vida total dedicada à igreja, né? As pessoas, e isso gerou um crescimento muito grande para o ministério, mas eu fui perdendo a minha casa, né? Perdendo a minha família. E isso foi algo muito marcante na minha vida, que aí eu tomei a decisão, não, vamos sair, né? E aí eu saí do ministério. Na época até a ideia, como falei, não era abrir, nós íamos congregar em outro ministério aqui em Chapecó. A gente estava conversando. Aí alguns irmãos nos chamaram, né? Pastor, para onde tu vai? Né? Para onde tu vai? Que a gente quer ir junto. Eu, não, irmãos, a igreja vai continuar aqui, a obra vai continuar, vem outro pastor. Eu tinha indicado até outro pastor, falei, coloca esse pastor, é bênção. E aí o pessoal, não, mas a gente quer ir junto. E eu sabia que o nosso povo ali, ele não ia se acostumar no ministério que a gente foi. E aí, né? Que era outra totalmente diferente. E aí, pastor, começamos com a ideia de fazer uma célula, né? Juntamos alguns irmãos, vamos fazer uma célula na garagem, então. E a gente começou. Na primeira célula deu 42 pessoas, né, numa garagem, o pessoal chegando com cadeira de praia, não tinha nome da Mover ainda, né? E a igreja começou assim. Então a gente olhava assim no inverno, em plena pandemia, todo mundo de máscara, né? Tava começando ali a liberar as igrejas para fazer culto. E a gente se juntou numa garagem em julho, frio, né? Muito frio. E a gente se juntou naquela garagem e começamos a cultuar ali, sem microfone, sem caixa de som, né? Sem nenhuma estrutura. E ali foi indo, né? Aí surgiu a primeira apresentação. Uma mãe chegou pedindo para apresentar a criança e a gente ia colocar o que no certificado? Não tinha nem nome, né? E aí a gente ficou, e aí, precisamos colocar um nome, né? Nesse trabalho que a gente está fazendo. E aí a gente colocou até, se não me engano, o primeiro certificado foi apresentado na garagem, né? Não foi colocado um nome. E aí minha esposa me lembrou de um sonho que eu tive alguns anos atrás, né? Que eu passava na frente de uma igreja e eu vi uma igreja muito grande, muito linda, e estava escrito, né? Uma placa grande assim, uma placa preta igual a nossa lá, com o logo da igreja azul, e estava escrito Igreja Mover Ministério de Avivamento, estava assim, né? Eu pensei, é esse nome, vou colocar. Fizemos um banner, colocamos na rua lá, no poste, né? E aí Deus, ao longo do tempo, falou, não é para colocar Ministério de Avivamento na placa. É porque Deus vai fazer com que esse ministério seja um ministério de avivamento, né? E aí ficou a Igreja Mover. Aí começamos esse trabalho, saímos da garagem, não tinha mais espaço. Um amigo, o pastor Jefferson, da Igreja Nova Aliança, aqui de Chapecó, ele estava saindo da sala que eles tinham e estavam indo para o aeroporto, que eles construíram a igreja lá, compraram o terreno, construíram. E aí me chamou, o pastor Gabriel, quer comprar as coisas aqui? Fica com a sala, aluga a sala do proprietário, né? Me compra, eu deixo aqui o palco, deixo a estrutura de som, só tem que comprar mesa, cadeira, tudo isso aí você se vira. E a gente deu um passo de fé, né? Começamos, fomos para essa sala, cabia 120 pessoas, o espaço foi ficando pequeno, Deus foi honrando, foi abençoando. Fomos para um espaço maior, que é ali no bairro Universitário, agora na rua Tapajós. Um espaço muito mais amplo, mas já exigiu uma estrutura maior. E a gente meteu a cara, confiou na palavra que Deus tinha liberado, queria dar crescimento. E Deus está honrando, pastor. Estamos aí já, vai fazer 3 anos agora. Né? A gente já está pensando em ampliar. Né? Esse ano a gente já está agora, né, pensando em expandir para outros lugares também, outras cidades. Eu não tenho ideia de congregação na cidade, né? A ideia na cidade é uma igreja só. Mas para outras cidades a gente quer expandir. Que bem. E está chegando esse tempo agora de expansão. Glória a Deus. E agora, dia 20 de julho,
estará então completando a festa de aniversário aí da igreja, né? E o senhor estará conosco. Amém. Né? Vai ser um prazer pra gente, né? Vai ser um prazer. E também a dupla que já ganhou aí o troféu de melhor dupla do Brasil vai estar lá juntamente com vocês, né? Lucas, Ock e Gabriel, os meninos estarão conosco ali. Eu falo meninos, né? Porque a gente viu eles meninos. Mas e são meninos, são meninos. São pais já, né? Os dois são pais, E são bênçãos, né? São bênçãos. Diz que para virar homem tem que ser pai. Antes de ser pai, diz que não é homem. Meu falecido pai tinha um ditado, né? Ele falava: o homem que não tiver uma conta alta para pagar, olha, né? Que não tiver um carro velho para incomodar. Olha só, essa eu tô aprendendo aqui, ó. Uma mulher fazer raiva não é homem, é só menino, né? A gente brinca, mas são bênçãos. Tem sido uma voz para a nação, né? Esses rapazes aí. Estiveram com o pastor aqui várias vezes, já são da casa aí. Verdade. Estarão conosco no dia 20, o pastor André vai estar ministrando. Vai ser bênção, tenho certeza. Ali. Eu creio que vai ser um mover. Vai ser um mover de Deus. Um mover de Deus. Mas que bom, pastor Gabriel, a gente entender um pouco como Deus trabalha, né? Deus, ele tem as suas formas de trabalhar, de falar, né? Com cada vida, com cada pessoa de uma forma distinta. Exato. E Deus falou, né, contigo, né, nesse trabalho, e a gente fica feliz. E Chapecó está sendo evangelizada. Glória, né? A Deus. E eu tenho certeza, né, que virão muitos frutos, né? E há muito tempo. Além também, né, como já mencionei aqui, um pastor jovem, né, que tem um futuro brilhante, promessas de Deus, e eu tenho certeza que muitas promessas já se cumpriram e outras que irão se cumprir, pastor. Amém, pastor. A nossa expectativa, né, é justamente alcançar o máximo de pessoas possíveis, né? Então, eu fiz uma promessa a Deus que eu entregaria minha juventude a Ele, né? Então, me tornei pastor ali muito jovem e realmente a gente entregou, né? Entregou a nossa vida para Cristo, para Jesus, e estamos gastando todos os nossos dias. Enquanto eu viver, quero Glória levar esse a Deus. evangelho, né? Pregar a palavra. Eu sempre falo que eu não sou pastor, né, de uma placa. Exato. Porque nós entendemos que a Igreja de Cristo, ela não está presa a uma placa. A Igreja de Cristo, né, ela é um corpo muito grande. Uniforme, né? Uniforme, e nós somos parte, né? Parte Exato. disso. Então eu sempre faço uma oração a Deus. Deus, não nos deixe fora dos seus projetos. Não importa quem vai estar à frente. Não importa qual a placa, qual a denominação, né? Mas eu quero estar junto. Quero estar junto nos projetos de Deus. Glória porque a Deus. A gente crê que Deus, ele tem um tempo precioso chegando para a nossa cidade. Eu creio que para a nossa região. Ontem eu ministrei sobre a unção de Deus. Ontem à noite uma glória poderosa invadiu a igreja. E eu creio, pastor, que Deus está trazendo um tempo de avivamento para a nossa cidade, né? Mas é através da unidade. Exato, exato. Essa unidade é isso que a gente está fazendo aqui. Só o Senhor é Deus, com a Mover, e junta com a Quadrangular, e junta com a Brasil, com a Assembleia. Isso aí. Né? E a gente faz o reino crescer dessa forma. É verdade. Então, é isso, né, pastor? O reino precisa avançar, né? Independente da placa. A gente só tem placa porque a lei obriga, né? É verdade, é verdade. Na realidade, igreja só muda CNPJ, só muda a placa, né? Claro que eu vejo que isso é a minha visão, pastor, e aí o senhor coloca a sua. Mas a minha visão é sobre essa questão de igreja necessita ter essa polaridade. Por quê? Essa polaridade de igrejas, porque é aquilo que o senhor está falando aqui. Lá eu já, né, tinha a situação que eram dogmas, né? Isso. E isso é da igreja lá. Sim. Foi criada com essa visão. Aí eu vou discordar. Eu vou colocar o quê? Aquilo que a Bíblia está falando, dissensão. E quem coloca a dissensão? Então, não, pastoral, eu quero sair na bênção, né? Não tenho essa visão. Enfim, claro que a palavra de Deus é uma só, né? Exato. A nossa caminhada é uma só. A Bíblia fala, né? Seguir a Ele, tomar a nossa cruz e seguir a Ele. Então é isso, né? Se faz necessário. Eu penso o seguinte, né, pastor, que Deus, ele liberou uma porção sobre cada um, né?
existe uma porção sobre a Só o Senhor é Deus, existe uma porção sobre a Assembleia de Deus, uma igreja tradicional, Só o Senhor é Deus também tradicional, Brasil para Cristo, né? E Deus ele está liberando porções, né, sobre outros ministérios também. E é aquilo que eu brinco às vezes com os jovens da igreja, né? Falo, olha, se vocês não estão gostando, né, do que a gente está pregando aqui, do que a gente está ministrando, procura um lugar que vocês vão se encaixar. Eu acredito, pastor André, que não existe bode. Sim, isso é uma opinião minha. Sim. Geralmente, quando alguém sai de um ministério, alguns pastores têm costume, lá vai o bode, né? Uhum. Não quer ser pastoreado. Eu acredito que não tem bode. Existem ovelhas que não são do meu aprisco, né? Certo. Então, existem ovelhas que elas são da Só o Senhor é Deus. Estarão aqui com o pastor André, né? Serão salvas nesse lugar. Existem pessoas que serão salvas na Deus e Amor. É verdade. Na Universal, né? E pessoas que serão salvas na Mover. Então, verdade. acredito que a ovelha ela tem que procurar, né, onde ela se sente bem, onde é o seu aprisco, né? Mas o pasto é o mesmo, né? A palavra é o evangelho de Cristo, é a salvação, né? Cremos no arrebatamento, cremos na vinda do nosso Senhor. E eu sempre brinco, né, com alguns amigos, quando me perguntam, você é calvinista, você é arminiano, é wesleyano, o que você é? Eu falo, eu sou de Cristo. É de Cristo, tá certo. Não entra nesse detalhe, não, né? Então, eu creio que Jesus vai voltar. O pessoal, é pré, é mesmo, é pós. Ele vai voltar. Mas a igreja Mover é pré. É pré. A maioria, né? Só o Senhor é Deus, acredito eu, o Brasil, Assembleia, Quadrangular, mesma visão. É uma linha mais arminiana, isso aí. Né? A gente crê nisso, né? Mas eu sempre falo que existem coisas secundárias e coisas prioritárias. Claro, exato. Então, o Evangelho de Cristo Jesus fala, o meu jugo é suave, meu fardo é leve, isso. Pastor, dias de culto, para nós, né? Infelizmente, nós temos que encerrar. Né? Passou rápido. Dias de culto, depois o Marcos vai colocar aqui o Instagram do senhor, da igreja, né? Quem queira, né, visitar a igreja, enfim, pode ficar à vontade, pastor. Pastor André, a nossa igreja, né, graças a Deus, a gente está expandindo agora os horários de culto também para poder atender, né, o pessoal que nos procura. Então nós temos cultos na quinta-feira, né, os cultos proféticos, tem sido um tempo precioso, às 19h30. Temos nos sábados, todo sábado tem encontro de jovens, uma galera se une na igreja, né? Sempre falo, jovens que poderiam estar na avenida, bebendo, usando drogas, se reúnem ali para adorar o Senhor. E nos domingos nós temos culto em 2 horários, né? Domingo de manhã, às 8h30 da manhã, e também domingo à noite, às 19 horas. A gente vê essa necessidade de abrir mais um horário. Glória a Deus. Para poder atender o pessoal que está indo lá. E tem sido precioso, pastor. Amém. A Mover é uma igreja que prega o evangelho do reino, né, que crê na salvação, que crê em Cristo como o único suficiente Salvador, e Glória quem for lá vai ser muito bem recebido, né, vai ser abraçado, porque quem vem procurar Cristo encontra, né, independente do lugar. E é isso, pastor. Obrigado. Glória a Deus. Eu que agradeço aqui ao pastor Gabriel, você conhecer um pouquinho aí da história, do chamamento, né? Um pouquinho aí da Mover também. E nós aqui do podcast queremos te agradecer, pastor, a sua presteza, né? Amém. Hoje, falar aqui para vocês, né? Dia que o pastor tira, né? De folga, né? Para sua família, ele deu esse tempo precioso para nós. Então, amém. Marcos, aí festa, né? Eita, glória. E nós queremos agradecer, pastor, seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso meio, e para nós, né, como pastor, te agradecer, né, e também aí a todos a membresia da Mover, sua família, que Deus honre e que as promessas dele continuem sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Amém, pastor, muito obrigado então por esse momento. Agradeço a Deus por todos que vão ver ainda, né, esse podcast, os obreiros da nossa casa, da Igreja Mover, os pastores que nos auxiliam, o pastor Silvio, Silvana. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Pastor André, muito obrigado e conte conosco. Amém. Que Deus abençoe, então. Até o próximo podcast. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, dar o seu like, e toda semana nós aqui com um novo podcast. Que Deus te abençoe. Amém.